Bom dia, gente. Bom, me sinto assim muito feliz em estar aqui, porque eu tenho assim feito esse projeto. Inicialmente eu pensei nesse projeto para levar para prefeituras, escolas, e são dois temas, né? Um projeto tinha um tema de casa de parto e o outro projeto meditação nas escolas. E aí vocês vão ver no desenvolver aí dessa apresentação o motivo, né? Vamos lá então. O tema é Caminhos da Fraternidade. Vou ter que passar aqui. Bom, quando a gente pensa em fraternidade, aqui tem um quadro que mostra a evolução do ser humano. Então temos aqui primeiro o homem primata, depois o homem da caverna e o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Tem uma médica, pesquisadora, cientista brasileira chamada Eleonor Luzes, que doutorada, né? Ela tirou da tese de doutorado dela um programa também, um projeto chamado Ciência do Início da Vida, onde ela elaborou esse projeto, mandou para o Congresso Nacional, e o objetivo desse projeto era levar para as escolas de segundo e terceiro grau um conhecimento para os jovens, no sentido de que eles se preparassem para criar filhos, né? Para a gestação, para a concepção, e que eles tivessem as informações necessárias, que eles fossem conscientizados de todo esse processo, de tudo que acontece na vida de pais, né? A gente não é preparado para isso. Então, esse projeto é muito interessante, está na internet. Se vocês tiverem curiosidade, podem olhar esse projeto. Ele tem também toda a tese dessa doutora Eleonor Luzes, é espetacular. E muito do que eu estou apresentando aqui para vocês, eu tirei lá, porque tem muita coisa, muita informação bem densada ali e fácil de pesquisar. Essa doutora Eleonor Luzes, ela fala o seguinte, que a próxima evolução do ser humano é o Homo sapiens frater. Ela imagina que a próxima geração, né, principalmente se quer dizer, a humanidade precisa se conscientizar de certas coisas que nos prendem no estágio que nós estamos atualmente, né, esse estágio de muita violência ainda, né, e em algum momento isso vai realmente acontecer e nós vamos chegar num estágio que seríamos uma nova espécie, esse Homo sapiens frater, né? Imaginem vocês viver numa sociedade fraterna, né? Como seria interessante. Aqui tem uma definição de fraternidade que eu achei muito bacana, que é trabalhar juntos como um único ser. Então, imagine então nós vivendo aí numa sociedade bastante fraterna, como seria, né? Porque a gente precisa de ter a consciência, e temos que levar essa consciência para a nossa sociedade, de que nós dependemos uns dos outros, né? Somos totalmente dependentes uns dos outros. Imagine vocês, por exemplo, quando vocês estiverem sentados na mesa para uma refeição, vocês olham para aquele prato e verificam quantos alimentos tem ali e quantas pessoas trabalharam para que aquele alimento estivesse ali, né? Cada pessoa que trabalhou, que deu também a sua energia, a sua vibração nesse alimento que você está aí na sua frente. Então, veja bem, desde a pessoa que elaborou o prato de comida, né, tem o agricultor que cultivou aqueles alimentos, os trabalhadores ali da agricultura, o transportador desses alimentos, o comerciante que vendeu insumos para o agricultor, né? A fábrica que fabricou esses insumos. Se a gente pensar bem, é uma rede muito grande, né? Na verdade, a humanidade é uma grande rede. E cada um de nós participamos dessa rede, e o que cada um de nós faz, a vibração de cada um de nós repercute em toda a humanidade, porque somos realmente uma rede, né? Então, para a gente chegar na fraternidade, nesse Homo frater, nós
precisamos sair desse estágio que nós estamos, né? E eu penso o seguinte, que o contrário de fraternidade é exatamente a violência, né? Se você sai do campo da violência, você vai em direção ao campo da fraternidade. Se você sai do campo da fraternidade, você vai ao campo da violência. Então, a gente precisa de entender o que é essa violência, como que ela se dá, como que ela se inicia, né, para a gente poder trabalhar com ela. Porque se a gente não tiver um conhecimento, como é que você vai, por exemplo, numa guerra, né, com a arma lá e não sabe onde é que está o inimigo? Para onde você vai atirar, né? Então, é importante a gente ter conhecimento de como que essa violência se dá, como que ela inicia, né? E aí, vamos falar agora sobre essas raízes da violência. A primeira coisa que eu pensei foi nesse conceito de violência. Quando a gente pensa em violência, pensamos quase que imediatamente em agressividade, em luta, né? Porém, a violência tem esse aspecto bastante visível, mas também tem um aspecto bastante sutil, né? Um exemplo de violência sutil é, por exemplo, um pai que entra com o filho no ônibus e aí o trocador pergunta qual a idade da criança, o pai, sabendo que a partir de 7 anos a criança não paga, fala que a criança tem 6, sendo que ela tem 7, né? Isso é sutil, né? Quase não dá para ver violência nisso, mas pensa bem, o que você está ensinando para aquela criança, né? Ensinando ela a mentir, ensinando ela a tirar proveito da situação em detrimento dos outros. Por quê? Porque a empresa de ônibus precisa de ganhar dinheiro, né? E quanto mais pessoas não pagarem a passagem, mais cara será a passagem, porque ela será o valor que a empresa precisa vai ser distribuído para quem paga, né? Então, quer dizer, isso repercute da mesma forma que, por exemplo, a corrupção. A corrupção também tem esse efeito, só que a gente, às vezes, não associa isso à violência, e é uma violência. E, às vezes, uma violência sutil, ela provoca mais danos até do que uma violência aparente. A outra questão é saber sobre a origem da violência, se ela é filogenética ou ontogenética. Filogenética significa que ela é própria da espécie, né? E ontogenética, ela nasce com um indivíduo, ou seja, naquela espécie um indivíduo tem e outros não têm, né? Então, se ela é filogenética, só existe uma forma de atuar, que é conscientizar as pessoas, as crianças principalmente, no sentido de que elas têm essa questão, né, da violência dentro delas e ensiná-las a frear e optar por atitudes fraternas, né? Mas se ela é ontogenética, nós temos também mais uma forma de ação, né? Se ela nasce como indivíduo, então a gente precisa saber como é que ela nasce e tentar evitar essa condição que faz com que um indivíduo tenha digamos, esse vírus e outros não, né? Apesar de que a gente vê essa questão da violência disseminada por toda a nossa sociedade e toda a humanidade até, eu estou convicto de que a origem da violência é ontogenética, está no indivíduo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui algumas informações, algumas pesquisas, alguns estudos que foram feitos e que apontam para a origem ontogenética da violência. O primeiro estudo é esse estudo de Harlow. É um estudo muito famoso, talvez vocês já ouviram falar dele. Eu ouvi muito desde a minha adolescência, eu ouvia falar desse estudo. Assim, um psicólogo americano, ele foi testar uma teoria que já existia, e aí o que ele fez? Ele pegou macacos recém-nascidos e colocou em jaulas, né? Nessas jaulas, ele colocou uma mãe de arame e uma mãe acolchoada. E aí o que acontece? O macaquinho, a mãe de arame tinha um dispositivo que alimentava, né, uma madeira, e a mãe de pano não. O que acontecia? O macaquinho ficava
muito mais tempo com a mãe acolchoada, a mãe de pano, do que a mãe de arame, né? Na pesquisa, ele relatou lá 17 horas por dia na mãe de pano e 1 hora por dia, no total, na mãe de arame. O restante do tempo ele ficava brincando na jaula. Let me show you a monkey raised on a nursing wire mother. Now here are 106's two mothers. As you can see, it was weaned on a wire mother. Here's baby 106. Watch. He's going to the wire mother. He's got to eat to live. Oh, he's going back. He's back on the cloth mother, and he'll stay on the cloth mother. Actually, this baby spends from 17 to 18 hours a day on the cloth mother and less than 1 hour a day on the wire mother. We had predicted that the variable of contact comfort would be a variable of measurable importance, but we were unprepared to find that it completely overwhelmed and overshadowed all other variables, including those of nursing. Frankly, Doctor, if it comes to a choice between wire and cloth, it's reasonable to expect that any child will go to the cloth. It's a matter of creature comfort, like a baby with its blanket. But is this really love? Well, what do you mean by saying that a baby loves its mother? Certainly one thing we mean is that it gets a great feeling of security in the presence of the mother. Now, Mr. Collingwood, wouldn't you say that if you frightened a baby, that it went running to its mother, was comforted, and then all the fear disappeared and was replaced by a complete sense of security that that baby loved its mother? Now, in this experiment, this is the apparatus we use. That looks diabolical. That's just the way the baby monkey feels about it. Flashing eyes, loud sound, moving mechanical parts, all of these things are designed to frighten a monkey. Now here we have a peaceful, resting baby monkey. Let's find out what his reactions to his mother are when we frighten him. He's scared, all right. And he does what any child will do in a similar situation. He runs away. It's more than running away. He was running to his mother, to touch her, to drive away his fear. Contact with the mother changes his entire personality. Look, now he's actually threatening the diabolical object. All right. This gives us part of the picture of the strength of infantile love. This is a 6-foot square room with a few toys and other objects. But to the monkey, it's much more menacing. We know that when our own children are taken to a strange place without their mothers, they are often overwhelmed with fear. This room is just such a new and strange environment for the baby monkeys. No mother is in there. Now, let's put a monkey into the room. Notice how cautiously he enters the room. He's searching for comfort, but nothing relieves his disturbance. Now we'll take the baby monkey out and put in a wire mother.
Now, this one was nursed by a wire mother. That's right, all his life. She doesn't seem to help much. Now, we'll try the same test with a cloth mother in the room. You see the contrast in the behavior? Despite the fact that the wire mother nursed him, she could offer this infant nothing in the way of affection or security. But here the monkey, by rubbing against the cloth mother, as if he were seeking as much contact comfort as he could get, builds up his reservoir of affection and security. First, his body relaxes as the fear disappears. But above and beyond this, new positive response patterns appear. He now goes out to explore and investigate this new, strange world. He is now a normal, happy, curious baby. Percebe então a questão, né, da necessidade, da importância da mãe, da presença da mãe e os conflitos e os estragos que a ausência dela, né, provocam nos seus filhos, né? Uma ausência que às vezes até a mãe está presente, mas ela está ausente em forma de atenção para o bebê. Tem algumas outras experiências também que eu tirei lá do site da doutora Leonor Luzes, e que ela fala um tanto de experiências, né, com outros animais, e eu peguei umas com ratos para contar para vocês. Então, tem uma que eles pegam, faz o seguinte, a experiência, né, para mostrar o quanto é importante a questão da nutrição. Pega umas ratas grávidas e dão para elas um tratamento padrão, né, o tratamento normal que elas teriam se não tivessem nenhuma experiência. Pega uma outra jaula e coloca algumas mães, e nessa jaula eles alimentam essas mães com um alimento mais enriquecido. E na outra jaula coloca umas ratas e fornecem para ela um alimento empobrecido, todos em relação ao procedimento padrão, né? Quando os filhotes nasceram, os filhotes das mães do segundo grupo, aquelas que receberam o alimento enriquecido, tiveram um perímetro encefálico maior. E os que receberam menos alimento, ou alimento empobrecido, tiveram um perímetro encefálico menor, todos em relação ao padrão, né? Um outro experimento que fizeram foi o seguinte: pegaram ratas grávidas e colocaram numa jaula e dispositivos que davam choque, né, de forma que durante toda a gravidez essas ratas constantemente estavam recebendo algum choque, né, estressando essas ratas. O que aconteceu? O perímetro encefálico dos filhotes também foi menor, né? O mais curioso dessas experiências, o inesperado dessa experiência, foi que essa condição dos filhotes, né, perdurou por mais 2 gerações, ou seja, a geração que nasceu, a primeira geração que nasceu, os filhos dessa geração e os filhos da segunda geração. Então, afetou esse procedimento, essa questão afetou 3 gerações, né? E isso, depois que isso foi publicado, isso contaminou o mundo da psicologia, e isso foi observado também nos seres humanos, né? Uma outra experiência com ratos também interessante foi assim: pegaram 3 grupos de ratos, né? E o padrão era 3 ratos para cada jaula. Nesse caso eram filhotes recém-nascidos. Na primeira jaula eles colocaram uma jaula maior e com brinquedos e tipo um playground, coisas para os ratos divertirem,
playground para rato. Então a jaula era maior e tinha esses brinquedos, esses objetos. E a outra jaula era uma jaula bem menor e colocou apenas um ratinho ali, né, quando o padrão eram 3. E o que acontece? Quando os filhotes cresceram, tornaram adultos, eles foram misturados com ratos, com os outros ratos. O que aconteceu? Os ratinhos da primeira experiência, né, se interagiram com os demais, eram muito ativos, enquanto que o ratinho da segunda experiência, o que ficou lá sozinho, ele manteve o mesmo comportamento em grupo, né? Ele ficou isolado, não interagia com os demais. Então, isso é muito interessante, porque mostra essas questões aqui. O efeito do afeto, né? A gente viu ali na experiência dos ratinhos, os efeitos na nutrição, o efeito do estresse e o efeito do ambiente. Como essas 4 coisas são importantes de ser observadas, né? Como elas podem causar violência, né, no nosso meio e como a gente pode observar isso acontecendo no meio humano. Uma outra questão também pertinente à raiz da violência é a questão da concepção. Há 3 possibilidades de concepção. Uma concepção consciente, uma concepção inconsciente e uma concepção indesejada. Vou falar aí dos inconsciente e desejada. A diferença de inconsciente e indesejada é porque a inconsciente pode ser desejada, né? Quer dizer, um casal, a mulher engravidou, mas sem esperar, porém ela ficou satisfeita, achou bom. No normal, no comum, que seja que a pessoa não se sinta bem com a gravidez, né? A gravidez indesejada, já diz o próprio nome, né? A mulher não deseja engravidar. Às vezes ela está, por exemplo, relacionando com uma pessoa que nem é aquela com a qual ela vai constituir uma família e se engravida. Então, esses 2 fatos, inclusive, eles são norteadores dessas condições aí, né? Muito aborto, consumo de drogas, o aborto tanto o espontâneo quanto o provocado, né? Consumo de drogas de todo tipo, por exemplo, além das drogas ilícitas, tem o álcool, o fumo, que são prejudiciais para o bebê, né? A questão da alimentação, é preciso observar isso, porque existem muitos alimentos com muito resíduo de agrotóxico, né? O Brasil utiliza 300 vezes mais agrotóxico do que o recomendado, segundo a Organização Mundial de Saúde. O Brasil é campeão mundial de uso de agrotóxicos. Então, a mulher precisa de prestar atenção nos alimentos que ela está consumindo em relação aos resíduos que ele tem. E a questão também da primeira impressão, né? Ali na concepção é onde o ser começa a existir. E ali também acontece a primeira impressão. A energia do casal, o que eles sentem, isso vai para a primeira impressão do bebê. Gostaria muito de falar mais sobre isso, mas não tem como a gente alongar nesse assunto. Eu só vou deixar essa notícia para vocês aí. Na questão da gestação, a questão da violência na gestação. Nós sabemos que nos 3 primeiros meses da gestação é onde o bebê vai se formar por completo, né? Todos os órgãos vão ser formados ali até o final do 3º mês. Então, pensem bem na importância da condição da mulher grávida nesse período, né? A questão do estresse, a questão da alimentação, porque o ambiente interno da mulher é que vai fornecer tudo aquilo que o bebê precisa para se formar naquele momento de gestação. Então, assim, é de suma importância esses 3 primeiros meses de gestação ter esse cuidado, né? A doutora Eleonor Luzes fala que uma concepção consciente precisa iniciar no mínimo 6 meses antes com esses cuidados, né? A alimentação e o estresse e outras coisas mais que ela fala. A sensibilidade da gestação,
Só há pouco tempo, há poucas dezenas de anos, é que a humanidade se deu conta de que o bebê tinha sensibilidade. Antes não achava isso. Antes não achava nem que a criança que nascia tinha sensibilidade, né? Então, um médico, um psicólogo canadense fez essa experiência. Ele acoplou uma chupeta a um computador e o colocava no recém-nascido, né? E quando o recém-nascido, por exemplo, ouvia a voz da mãe e ouvia a voz de outra pessoa, ele sugava mais quando ouvia a voz da mãe do que de outra pessoa. Ele sugava mais quando ele ouvia a linguagem materna do que uma linguagem estrangeira. Ele sugava mais quando ele ouvia uma história que a mãe contava para ele ou lia para ele durante a gravidez do que qualquer outra história. Então isso ficou comprovado, a sensibilidade da gestação do bebê ainda feto. O efeito epigenético do útero é um nome que se deu a essas questões que eu mostrei para vocês nas experiências que foram feitas com o macaco e com muitos outros animais, né? A condição que a mulher passa durante a gravidez interfere no desenvolvimento do bebê e do ser adulto também. Nós vamos ver isso para frente. Então, a questão da alimentação enriquecida, o estresse, né? Há um estudo dizendo que 70% do sonho das mulheres grávidas é de pesadelo, né? São de pesadelo. O que acontece? É que a gente vê com isso que há muito estresse envolvendo esse período da gravidez, que a mulher grávida enfrenta, né? E a outra questão também que gera muito estresse é o pré-natal. Quem diz isso foi a Organização Mundial de Saúde. Claro, repetiu, né? Mas o que acontece no pré-natal é que existe um monte de atos médicos que são desnecessários. Não só toques, medicalização, exames, muitos exames que são absolutamente desnecessários e que, assim, são feitos à revelia. Bom, quanto ao estresse na gravidez, ele é muito provocador do aborto espontâneo, né? Quer dizer que o próprio corpo aborta. É um fator de prematuridade, baixo peso, perímetro craniano reduzido e interfere no temperamento e no comportamento da pessoa, né, da criança que nasce e que cresce, e também interfere na saúde física e mental, né? E também na cognição e sensibilidade sensorial. Então, quer dizer, a importância aí do estresse, o estresse como raiz da violência, né? O parto. Um dos fatores de violência é exatamente o ambiente hospitalar. Um hospital é uma casa para doentes, né? A gente acostumou a ouvir, digamos assim, perceber um hospital como casa de saúde. Mas pensem vocês se hospital é casa de saúde, né? Hospital não é casa de saúde, hospital é casa de doença. O hospital é um lugar absolutamente contaminado. Pense se esse lugar contaminado é um lugar bom para uma pessoa ganhar o seu filho ali, né? Não é, né? A ideia hoje, inclusive pela Ministério da Saúde, de se ter casas de parto ou ao lado do hospital ou fora do hospital, né? Mas um ambiente hospitalar não é definitivamente um bom lugar para as pessoas ganharem seus filhos. A medicalização no parto, né, é um outro fator de estresse. Ali no parto tem uma série de medicamentos que são rotinas em certos hospitais. A mulher chega e eles já começam a aplicar aqueles medicamentos, né? As cesáreas, cesárea não é parto, tá, gente? É um tipo de nascimento, mas não é parto. Cesárea é uma cirurgia, né? Então, o Brasil é campeão de cesáreas, campeão mundial de cesáreas. A média nacional é de 52%, né? Considerando aí o norte, o nordeste,
o Centro-Oeste, onde há faltas de recursos para as mulheres irem para os hospitais, por isso a quantidade de cesáreas é relativamente baixa, porque se você pegar uma cidade igual Divinópolis, por exemplo, o índice de cesárea aqui é em torno de 80%. E se a gente pegar apenas os casos de plano de saúde, eles ultrapassam 90%. Né? E tem o parto normal, né, chamado normal. Esse parto normal é o parto vaginal. E esse parto vaginal pode ser também de 3 espécies. Tem uma espécie de parto, parto ecológico, que é um médico, um dos maiores autoridades mundiais, defensores do parto humanizado, é o Michel Odon, um francês, ele até acho que faleceu no ano passado agora. Então ele deu esse nome de parto ecológico. O parto ecológico é quando a mulher ganha por si mesma o seu bebê, né, sem a ajuda de ninguém. Às vezes ela e o marido, em casa ou na natureza, né? E isso é um caso mais raro, acontece numa escala assim de 2%, 1% em países mais desenvolvidos. Mas existe uma tendência muito grande na Europa, principalmente na Inglaterra, a Escócia acho que é campeã disso, do aumento de partos ecológicos, né? A Inglaterra, inclusive, chegou a cogitar de oferecer $4 mil, ou não lembro se dólares ou libras, para uma mulher que queira ter o seu parto domiciliar. Sendo que o parto domiciliar pode ser um parto assistido, tá? E pode ser um parto também ecológico. Recentemente, há um pouco mais de uns 3 meses atrás, uma amiga minha, que mora em São Paulo, teve o filho dela, assim, um parto ecológico, só ela e o marido, em casa. Né? E o terceiro filho dela, os outros 2 também foi assim. Mas aí a pessoa precisa estar muito bem preparada, muito consciente, porque, infelizmente, a humanidade perdeu um pouco o contato com a sua verdadeira natureza, né? Porque a verdadeira natureza da mulher é ganhar o bebê de uma forma igual qualquer animal ganha. Nós vivemos assim, a nossa espécie tem 170 mil anos, só há 60 anos para cá é que o parto começou a ir para o hospital. Antes era feito em casa. 60 anos, em 170 mil anos. Então, a natureza tem milhares de anos de experiência do parto ecológico. Além do parto ecológico, tem um parto humanizado. O parto humanizado ele é feito com uma equipe preparada, né? Os médicos, os enfermeiros, preparado, o anestesista, tudo preparado, se for o caso, preparado para dar um tratamento humano para aquele parto, que consiste principalmente no respeito às figuras principais ali, que é a mulher e o bebê. Né? Num parto não humanizado, que é seria o parto normal, que acontece na maior parte da nossa cidade, na nossa sociedade, o que acontece é que a equipe médica ela é prioritária, né? O médico o obstetra, ele é a maior autoridade ali, a pessoa mais, digamos assim, autoritária é ele que vai determinar todos os procedimentos, é ele que vai comandar a situação, ele é a principal figura de uma sala de parto, né? A mulher perde a sua vez, o seu poder. Então eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo. Eu tinha até um vídeo muito interessante que chama exatamente violência obstétrica. Esse vídeo está na internet e qualquer um de vocês pode ir lá e olhar no YouTube, tem vários vídeos sobre violência obstétrica e eu vou mostrar esse aqui para vocês, que é bem interessante. Uma mulher chegou praticamente com a dilatação completa no hospital e uma enfermeira se aproximou de nós e disse: doutor, tem um bebê nascendo aqui na frente, na sala de exames. Então eu abri bem a primeira porta e no canto da sala tinha uma paciente acocorada, fazendo força. E eu entrei abruptamente na sala, gritando com a paciente, assim: o que tu tá fazendo no chão? Por que tu tá jogada aí no canto? Te levanta daí. E essa paciente me olhou como se eu fosse feito de vidro.
E eu fiquei impactado, porque teu filho vai nascer no chão, que absurdo. Te levanta daí, deita na mesa para eu poder te examinar, para eu poder te atender. E ela novamente ficou em absoluto silêncio, não disse uma palavra sequer. Nesse momento, a enfermeira começou a tentar abrir um par de luvas e ela fez mais uma força e saiu a cabeça e logo depois saiu o bebê. E eu, pela primeira vez, atendi um recém-nascido com as mãos desnudas. E pela primeira vez eu consegui sentir a sensação inebriante e inesquecível de sentir o corpo úmido e quente de um bebê recém-nascido, absolutamente inspirado pela chama da vida. E eu disse, agora tu vai se levantar daqui, vai deitar nessa maca aqui, porque eu quero te examinar para ver se o teu períneo tem alguma laceração, não sei o quê. Quando ela deitou na mesa, eu examinei, não tinha nenhuma laceração, não tinha nada. E eu ainda tive a delicadeza de dizer, tu tem muita sorte mesmo. Tu tem muita sorte de não ter te arrebentado toda. E da sala de exames, eu ainda consegui olhar para ela no corredor e vi ela deitadinha na maca, assim, paradinha, olhando para mim, em silêncio, só me observando. E foi embora. Nunca mais a vi. E tinha uma funcionária limpando o chão. Ela me viu, olhou para mim e disse assim, puxa, doutor, que parto rápido, né? É, muito rápido, né? E ela olhou para mim e disse, do alto da sua inocência, já pensou, doutor, se o senhor não chega a tempo? E quando ela disse aquilo, que é como se o chão embaixo de mim tivesse se aberto e eu tivesse descido diretamente ao inferno. Diretamente para o inferno. Porque quando ela disse aquilo, eu me dei conta de que se eu não tivesse chegado a tempo, aquele poderia ter sido um parto maravilhoso. Porque tudo que eu fiz no atendimento àquela mulher, tudo, desde o primeiro momento que eu botei os pés naquela sala, estava repleto de preconceito, de ignorância e de má prática. Desde a primeira palavra que eu disse, desde os xingamentos que eu disse, desde o fato de eu não ter me apresentado, desde o fato de eu não ter sido carinhoso com ela, desde o fato de eu ter tentado fazer uma episiotomia sem o consentimento dela, desde o fato de eu ter xingado ela porque estava de cócoras, que é a posição mais adequada para uma mulher ter o seu filho, desde o fato de eu ter tracionado violentamente o cordão para que aquela placenta saísse o mais rápido possível, tudo isso, o corte prematuro do cordão, a entrega para que esse bebê fosse afastado da mãe, tudo errado, tudo equivocado. E eu me lembro sempre daquele olhar daquela mulher naquela maca, olhando para mim, e a impressão que eu tinha agora, me lembrando da situação, é que ela estava dizendo assim, pai, perdoa ele não sabe o que está fazendo. Então, gente, vocês perceberam que o médico falou, que ele reconheceu a ignorância dele, né? E olha, quer dizer, é um médico, né? Então é isso que os médicos precisam de reconhecer. Eles têm conhecimento, porém, eles não têm consciência, né? O que faltam para os médicos, e de modo geral, para os brasileiros de modo geral, o que nos falta é o quê? Consciência, né? Porque sem consciência nós nunca vamos chegar no campo da fraternidade. Outras questões aqui de violência que acontecem no parto hospitalar, né? A posição litotômica, essa posição é a mulher deitada, né, com as pernas para cima. Essa posição ela não é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. A posição natural, melhor para a mulher ganhar um neném, é verticalizada, né? O uso da ocitocina é uma droga sintética que é aplicada na mulher para acelerar as contrações. Essa droga é considerada uma das 11 drogas mais perigosas pela Organização Mundial de Saúde. Ela causa muita dor para a parturiente e causa muitos problemas, né? E alguns hospitais têm isso como rotina. A mulher chega, soro com ocitocina. Essa manobra de Christeller, não sei se você sabe o que é, mas é um carinho que o pessoal faz, né? Que as mulheres falam que quase morre, né? Tem anestesia é um derivado de cocaína, não sei se vocês sabiam disso, né?
Quando uma mulher recebe anestesia e fica anestesiada por 2 horas, o bebê, que tem menos recursos, ele fica anestesiado por 8 horas, 4 vezes mais, né? Tem estudos que se propõem investigar a relação entre a anestesia e o aumento do consumo de drogas, né? E o aumento da adicção, né? Porque a anestesia tem esse componente da cocaína, é aquilo que a pessoa recebe para poder aliviar a tensão, a dor, tal, a mulher recebe, né? Isso passa para o bebê, né? Em algum momento ele vai buscar isso de novo para poder aliviar as tensões e suas dores. Uma experiência feita com a ovelha, né? Quando a ovelha é anestesiada, ela não reconhece o filhote. Você vê como que são as coisas. Tem o corte prematuro do cordão umbilical, também é uma coisa muito interessante, né? O cordão umbilical, quando o bebê nasce, o cordão umbilical fica pulsando ainda por 4 minutos, mais ou menos, né? Nesse período de 4 minutos, ele vai fornecendo ainda oxigênio para o bebê, né? E vai decrescendo. O que acontece? Decrescendo o fornecimento do oxigênio, o bebê vai ter que buscar isso fora, começar a respirar. Só que ele começa a respirar devagarzinho, porque a necessidade é pouca, né? Quando o cordão umbilical é cortado imediatamente, há uma asfixia, o bebê se sente asfixiado e busca rapidamente o ar, né? A respiração. O que acontece? Essa primeira respiração, ele leva 4 vezes mais ar do que o normal, né? E aí o que acontece? Os pulmões do bebê que nascem colados, eles se descolam abruptamente e isso causa grande dor para ele. E aí ele berra, né? Aqui eu vou ler para vocês, tá? Eu retirei do site da doutora Eleonor Luzes, e é só algumas informações, eu vou até cortar algumas. Vamos lá. Comparação do parto hospitalar com o parto domiciliar. Um estudo foi realizado por Leves e colaboradores em 77, revisado em 80, no qual comparou 1.046 partos domiciliares planejados com o mesmo número de partos planejados em hospitais, sendo que não havia diferença, né, entre a questão de idade, socioeconômica e os fatores de risco. No hospital, houve 5 mais vezes incidência de aumento da pressão arterial materna, 3 vezes mais mecômio, que é a morte do bebê, 8 vezes mais distócia de ombro, que é o bebê para com os ombros, sem passar os ombros, que ocorre devido à posição litotômica. 3 vezes mais hemorragia no pós-parto devido à pressa da extração da placenta. De 3 a 7 vezes mais foram feitas ressuscitações. Vou pular isso aqui. A comparação cesárea e parto natural. Aspecto, risco, mãe e filho. Né? Para a mãe, a cesárea aumenta o risco de morte materna em até 4 vezes, se comparada com o parto normal. Para a mãe, na cesárea eletiva, o risco é 3 vezes mais chance de morrer. Para o bebê, a oxigenação cerebral dos bebês é menor no pós-parto imediato. E 50% mais chance de terem Apgar baixo, que é um teste de condições de vida. E 5 vezes mais chances de requererem assistência respiratória. Vou saltar isso aqui também. Vamos lá. A questão da violência no perinatal. Então, quando o bebê nasce, no hospital, o que acontece? Ele sai de um ambiente escuro e com uma temperatura em média aí de 37 graus, né? Quando ele sai, o que acontece? Ele topa de cara com um holofote, né, para cima dele e uma temperatura entre 17 e 18 graus. Pensem como que é um bebê sensível, que nunca teve uma experiência dessa, né, ter esse choque. A questão do barulho, né, não só das máquinas, mas das pessoas conversando, né, médico fazendo piada.
Isso eu vi lá no vídeo da violência lá. Corte prematuro do cordão umbilical, nós já falamos, né? Afastamento imediato da mãe. Isso não é recomendado. Em 1984, a Organização Mundial de Saúde fez um seminário aqui no Brasil, lá em Recife, e nesse seminário foi colocado alguns conceitos, né? Entre os quais é que o bebê não deveria ser afastado da mãe pelo menos nas 2 primeiras horas imediatas ao nascimento. Então, o que a gente vê por aí, né? Isso já tem sido mudado, tá, gente? Mas os meus filhos e muitos outros, a gente tem notícia de muitos outros, que o parto acontece, o bebê é afastado da mãe para poder receber uma asepsia, né? A lavagem, medicação, fazer testes, né? Pensa bem, aquela lavagem lá, esfrega o bebê, tudo isso não considera a sensibilidade que o bebê tem, né? Que nunca passou por aquilo. Então, um ambiente, uma questão de muita violência para o bebê. E a questão do afastamento da mãe, já falei que a Organização Mundial de Saúde recomenda esse contato imediato, porque ele tem uma série de consequências para o bebê, né? Não dá aqui para a gente falar. Vamos lá. A gente estava falando da questão da falta da ignorância dos médicos, né? Eu tive contato com essas pesquisas aqui, que o primeiro contato que eu tive foi com uma reportagem de capa da revista super interessante há uns 10 anos atrás. Nessa reportagem de capa estava estampado o seguinte: a Organização Mundial de Saúde adverte, médico faz mal para a sua saúde. De lá para cá eu tive contato com muitas outras pesquisas, né, mostrando, essas aqui, por exemplo, mostrando a primeira lá, Death by Medicine, morte pela medicina, mostrando o índice a taxa de mortes causadas pelo ato médico, pela medicina. Segundo essa primeira pesquisa aí, ele coloca com dados absolutos que é o terceiro maior taxa de mortalidade seriam as causas mortes. E perde para coração e câncer. No entanto, a própria pesquisa adverte que os dados foram coletados em informações oficiais e eles, certamente, a gente pode considerar que é mais difícil que seja registrado oficialmente uma morte por questões médicas, né, por erro médico. É muito mais difícil. Principalmente nos Estados Unidos, onde há muita busca de indenização da justiça por conta de erro médico. Então, essa questão, seguramente eles afirmam, seguramente o número é muito maior e certamente deve superar em muito a questão da primeira causa de morte que foi levantada. Uma outra questão é que a gente está falando de morte, sem falar em sequelas, né? Imagine a quantidade de sequelas que esses atos médicos sem consciência provocam nas pessoas. E se vocês forem fazer uma reflexão sobre os cuidados médicos que você já teve e de pessoas que já contaram para você alguma coisa, vocês vão poder perceber isso. Eu fiz essa reflexão e voltando lá atrás, eu falei assim, puxa vida, quantos atos inconscientes eu passei, né? Então, é muito importante a gente saber disso. Eu estou falando isso de médico, mas eu acho que isso não é uma questão do médico, né? Eu acho que isso é questão do ser humano. Eu penso o seguinte, que o ser humano, eu acredito que o ser humano nasce para ser um ser fraterno, né? Em algum momento, ele sofre algum dano na sua estrutura e é desviado desse caminho. Na informática, eles usam o termo corrupção para indicar o seguinte: quando um artigo sofre uma corrupção, ele sofre um dano de tal forma que ele não vai poder mais produzir os resultados pelos quais ele foi construído, né? Ou ele não produz nada, ou ele produz coisas diferentes.
Então, isso é corrupção. Então, esse é o meu conceito de corrupção. Corrupção é uma coisa muito mais ampla, né? Então, essa corrupção acontece em toda a nossa sociedade. O que acontece é que, em certos ambientes, em certas profissões, essa corrupção, esse ser corrompido, tem mais possibilidades, ou mais confiança, né, para poder manifestar a sua nova forma de ser, né, corrompida. E aí, então, acontece isso com os médicos, acontece, por exemplo, com os políticos, com um policial, com um juiz, né, com um pai de família, né, e com qualquer pessoa que tenha uma relação de poder com outros, né. Freud tinha uma frase muito interessante que dizia assim: dai ao homem o poder e não lhe será possível não usá-lo mal. Então, essas pesquisas são muito interessantes. Tem esse Michel Odonto, que eu já falei com ele, sobre ele, é um médico, um obstetra famoso, francês. Ele é uma das maiores autoridades em parto humanizado, né, e ele escreveu esse livro, né, com esse título, Pode a Humanidade Sobreviver à Medicina? Veja bem, esse livro ele coloca muitos fatos que a gente precisava ter consciência dele, né, e nos alerta para o fato da gente também ter consciência de não entregar a nossa saúde, o nosso poder para qualquer pessoa, qualquer profissional. A gente tem que ter a responsabilidade sobre aquilo que a gente propõe a fazer, né? Seja um tratamento ou qualquer outra coisa, né? Seja uma eleição, né? Então, a gente tem que ter consciência para a gente também ter a responsabilidade. Nos primeiros anos de vida, a questão da violência aí, acho que não precisa nem falar nada sobre isso, que isso é muito conhecido, né? O desmame precoce e a desnutrição, o abandono, né? E os excessos. Os excessos, temos os mais variados tipos de excesso, né? Por exemplo, os castigos, as imposições, né? As exigências excessivas, que não respeita a condição da criança, né? E aí a questão do respeito é uma coisa muito importante também que a gente precisa de refletir, né? O respeito leva à fraternidade, o desrespeito leva à violência. Então, olha bem, a gente precisa de refletir muito sobre essa questão de respeito, porque as nossas famílias, os lares brasileiros, não tem muita condição, não tem muita consciência para poder respeitar os filhos. Qualquer lar brasileiro, né? Se você, por exemplo, chega numa favela, você olha para aqueles pais e se pergunta, será que aqueles pais têm condições de dar exemplo, porque o exemplo é que ensina muito mais do que palavras, né? Será que eles têm condições de dar exemplo para os filhos, para que eles se tornem pessoas adultos, adequados, e adaptados à vida social, ou se tornem um ser fraterno, né? Ou você vai, por exemplo, numa mansão em Brasília, de um desses políticos por aí, e olha para aquela família, e você vai refletir da mesma forma. Será que eles têm condições de dar exemplo e ensinar para os seus filhos a fraternidade? Né? Então, assim, isso é bastante alarmante em toda a sociedade. Agora nós chegamos num ponto bom. Vamos falar sobre ações. O que a gente pode fazer, né? Quais ações que podem ser feitas aí, uma vez que a gente já fez uma reflexão sobre onde está a violência, como que ela acontece. Né? A primeira coisa é sobre a concepção consciente. Né? E depois tem esse programa que eu chamei de Pronatal. Né? Eu batizei um programa de Pronatal, que é um programa que substituiria a palavra pré-natal. Né? Em vez de ter um pré-natal, nós vamos ter um pró-natal. Né? Eu vou falar dele mais detalhadamente. O parto humanizado e a questão da infância saudável. Né? Muito importante a gente ter um ambiente saudável. Vocês viram lá na experiência do macaquinho, né, que se ele tem um ambiente acolhedor, prazeroso, ele desenvolve melhor.
né, na sua condição de temperamento, inteligência emocional e social. Tem um relato de um programa que foi feito na Índia, numa cidade chamada Mumbai, a maior cidade da Índia na época. Hoje ela está mais ou menos em torno igual a Nova Delhi, né, que é a capital da Índia. É uma cidade que tem uma periferia muito pobre, muito miserável mesmo, e esse trabalho foi feito nessa periferia, muito miserável. E é um estudo que foi feito envolvendo 35 anos e 6 mil casais. Né? O que eles fizeram nessa experiência? Delimitaram uma região lá e pegaram casais sem filhos, jovens sem filhos, e ensinaram para eles sobre a questão de estar consciente na hora da concepção, né? Ensinaram para eles algumas reflexões, algumas meditações que faziam visualizações assim de uma família feliz, deles visualizar o bebê feliz, deles visualizarem uma família feliz, né, com o bebê. Então, um trabalho feito assim, muito simples, percebem? Muito simples, não precisa de praticamente nenhuma tecnologia, nem muito custo, né? O resultado, as crianças que nasceram desses casais, 70% deles, comparados com os pares, né, com as pessoas próximas ali, que não receberam o programa, que não entraram no programa, eles tinham, em média, 70% de qualidade de temperamento e inteligência emocional e social maior do que os outros. Né? Em Bangkok também foi feita, Bangkok, capital da Tailândia, é uma cidade muito grande e também que tem uma periferia miserável, e esse trabalho foi feito nessa periferia. Tem uma instituição que montou-se lá e ela existe até hoje, eu consultei, ela ainda existe, existem muitos relatos do trabalho deles lá. Mas o que eles fizeram inicialmente ali? Esse relato mostra o que aconteceu com 150 casais inicialmente, né? Comparando com 100 casais que não entraram no projeto. O que eles fizeram nesse projeto? Ofereceram para as mulheres grávidas um espaço onde elas tinham assim, um momento de prazer, né? Ali, meditação, dança, cantos, massagem, né? E só isso, um momento de prazer, de relaxamento. O que aconteceu? O mesmo resultado que foi obtido em Mumbai. Para você ver, atitudes muito simples e factíveis, sem custos praticamente. Né? Tem aqui o pró-natal que eu ia falar para vocês. Pró-natal em vez de pré-natal. Pró-natal, então, seria um ambiente, um programa mais amplo, que cuidaria não só da questão da atenção médica, né? Um médico consciente, né? Não vamos pegar qualquer médico, um médico consciente, que se observe a questão da nutrição. A nutrição é muito importante, então é preciso que a grávida tenha uma nutrição mínima, né? que dê para ela todas as condições de poder oferecer para o seu bebê a melhor nutrição possível. Atenção psicológica, né? E aí eu chamo atenção psicológica de uma forma bem ampla, né? Alguém que possa estar com elas, que possam ouvi-las, né? ou que possa ouvir pessoalmente, ou uma atenção psicológica pessoal também, né? Quer dizer, tudo isso ajuda, né? E um espaço de incentivo positivo, que eu me inspirei nesse nome aí na experiência de Mumbai, de Bangkok, né? Onde se pudesse a mulher ter um espaço que ela pudesse ter algum prazer ali, né? Poderia ser dança, tem a dança circular, que é muito interessante, que não sei se vocês conhecem, foi um coreógrafo holandês, se não me engano, que viajando por todo o mundo, ele percebeu que havia assim, umas danças típicas de cada religião, e ele trouxe isso e criou uma técnica chamada dança circular, que as pessoas dançam, fazem movimento, é muito gostoso, né, e terapêutico até. Canto, pode ser simplesmente um canto, as pessoas pegar
um violão e tocar e cantar, isso é muito relaxante, né? Exercícios, né? Tem exercícios próprios para a mulher grávida, por exemplo, o yoga para a mulher grávida, tem exercícios taoísta, né? da medicina chinesa, que é Tai Chi, Liang Kung, Qigong, né? São exercícios muito interessantes, eu conheço todos eles, super fácil de fazer, né? Relaxamento de um modo geral, a massagem, um tipo de massagem interessante que eu conheço é assim, você pega, por exemplo, uma pessoa, um grupo de 4 pessoas, uma deita, ou fica em pé, conforme for, não importa a posição, mas deitado é até melhor. E as outras 3 ficam ali fazendo massagem na mão, um carinho, né, na cabeça, nos pés. Então, é muito relaxante, muito gostoso isso, e deve fazer muito bem para uma gestante. E a questão da orientação e conscientização, que seria o quê? Palestras para poder levar o conhecimento necessário que uma mulher precisa ter para passar a gravidez, entender o que acontece com ela, entender essas questões todas que envolvem a mulher grávida na sociedade, né? E explicar para ela sobre essa questão, por exemplo, do parto, da possibilidade que ela tem de escolher, inclusive das possibilidades legais que dão a ela o poder de escolher a forma como ela vai ter o parto dela, né? E também sobre os cuidados com o bebê, né? Muitas mulheres, quando têm o primeiro filho, elas ficam ali sem saber o que é, perdeu a conexão com a própria natureza, né? Que todo animal sabe o que fazer quando o bebê nasce. O ser humano não, é o único inteligente, mais inteligente, porém não sabe fazer. Por quê? Porque perdeu essa conexão com a sua essência. E a questão da meditação, né? A meditação tem provas científicas, muitos estudos científicos mostrando que a meditação tem um efeito muito fantástico no cérebro, né? Para pessoas, por exemplo, com ansiedade, deprimidas, com hiperatividade, né? Não existe nenhum tratamento para hiperatividade que tenha um efeito mais rápido e mais eficiente e mais seguro do que a meditação, né? Há pesquisas com um tipo de meditação específica, por exemplo, com a meditação transcendental. Eu vi uma pesquisa feita mostrando que basta 2 meses dessa meditação, né, tecnicamente bem instruída por quem sabe, para que uma criança saia da condição de hiperativo, né? A outra questão é a atenção para a infância e da juventude. Então, isso está ligado a um segundo projeto que eu fiz, que seria a meditação nas escolas. E, na verdade, essa meditação pode ser feita em qualquer ambiente, né? Lá em Salvador, tem um cara que oferece a meditação para uma favela. E chega lá e tem um espaço onde recebe pessoas de todas as idades, né? Desde crianças até pessoas adultas, ele oferece a meditação lá. Então, a meditação é sempre muito boa, né? Com efeitos cientificamente comprovados. Aqui eu vou voltar, então, nas raízes da violência para poder falar um pouco sobre a questão uma questão muito interessante que vocês vão ver depois. Aqui mostra um gráfico com estatísticas do analfabetismo, né, de 2015, mostrando que o Brasil tem, nessa época, 8% de pessoas analfabetas. Analfabeto é aquele que não sabe ler e escrever. Esse é o conceito de analfabeto. Porém, já se questionam, né, sobre esse conceito, porque muitas pessoas, embora saibam ler e escrever, elas não conseguem fazer uso dessa ferramenta no seu dia a dia, como instrumento de trabalho, né? E aí, então, criou-se um título chamado analfabetismo funcional, né? E o IBGE já colhe essa informação, é uma informação mais difícil de ser colhida, mas aí tem uma estatística, né? 17,1% tinha menos de 4 anos de escolaridade. E apenas 13% dos brasileiros têm curso superior, quando que em países mais desenvolvidos esse índice é de 40% para cima, né? Tem uma frase da Darcy Ribeiro de 82 que ele falou assim: se os governantes
não construírem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios. Aqui tem algumas estatísticas, né? Em 2009, nós tivemos 19% de escolas a menos comparado a 94. E 253 presídios a mais, né? A questão das escolas tem uma explicação aí, porque nesse período foi feita uma reformulação no sentido de tirar as escolas rurais, né, e levar os alunos para as escolas urbanas. Então, tem um desconto aí, né? Papuda, que é um presídio de Brasília, né, em 97 fizeram uma estatística lá e perceberam que 75% da população carcerária não completaram o primeiro grau, né? E 7% apenas concluíram o ensino médio. Nos Estados Unidos, 18% da população não conclui o ensino médio. Eu não me lembro mais de quanto a estatística, mas era bem mais nova. Enquanto na população carcerária, esse índice é de 40%. Então, assim, o que fica claro é que realmente há uma correlação entre escolaridade e criminalidade. Eu vi isso em outras pesquisas, né? Quer dizer, quem fez essa pesquisa é uma organização internacional. A Unesco fala muito sobre isso, né? Então, quer dizer, a Unesco também tem essa briga, né? E procura conscientizar os governos a respeito dessa relação. Então, eu fui refletir por que a escola tem esse efeito, né? Por que a escola reduz a criminalidade? E aí eu pensei no seguinte, porque eu, sinceramente, não vejo, assim, diante daquilo que a escola oferece, né? Porque a escola oferece o quê? A escola oferece informação, né? Há uma frase muito aceita pela sociedade e principalmente por intelectuais aí que falam, que têm voz, né? Pessoas que têm voz na mídia nacional, fala o seguinte: lugar de escola é lugar de ensinamento, de ensino, né? E lugar de formação é o lar, né? O lar, a família é que fornece os valores e a escola, informação. Eu estaria perfeitamente de acordo com essa afirmação. Se a gente não observasse que a nossa sociedade é muito inconsciente, né? Eu falei para vocês dos lares, né? Você vai num lar lá de periferia e vê as condições dos pais, se eles podem dar bom exemplo para os filhos, dar uma boa formação para os filhos. Você vai lá num castelo e vai ver a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Por falta dessa consciência geral na nossa sociedade, dessa condição das famílias fornecerem valores fraternos para os filhos, né? Só resta para a sociedade a escola. A escola é um instrumento da sociedade, né, para preparar as pessoas, as crianças, para que elas cheguem na fase adulta, né, como pessoas adaptadas e adequadas para a vida social, né? Eu chamo, o outro nome para isso seria pessoas fraternas, né? Porque tem uma pessoa que a violência na escola e a violência da escola. Aí acontecem as duas coisas, né? Então, baseado nesses pensamentos, eu fiquei assim, mas por que será que a escola tem esse efeito? Então, eu imaginei o seguinte: a primeira coisa é que a escola ela tem uma ideia positiva de conhecimento, de levar conhecimento. Você pergunta para uma criança: o que você vai fazer na escola? Ah, eu vou aprender, né? Então, a escola tem essa ideia. Quer dizer, quando a criança vai para a escola, ela já vai com essa ideia. A outra questão é que a escola também é uma perspectiva de sucesso profissional, né? O que você quer? O que você está fazendo na escola? Estou aprendendo, quero crescer, eu quero ser um médico, eu quero ser um doutor, né? Então, quer dizer, tem essa perspectiva de crescimento pelas vias, digamos, normais, pelas vias não violentas, né? E a outra questão é a ocupação do tempo. Imagine vocês, por exemplo, numa favela, uma criança
ela sai, ela vai para a escola, quer dizer, o tempo que ela fica na escola e o tempo que ela fica em casa ocupada com os deveres, é o tempo a menos que ela fica em contato com a bandidagem, né? Então, assim, eu pensei nessas 3 hipóteses como sendo os fatores positivos da escola. Por quê? Porque a escola poderia fazer muito mais do que isso, né? Ela poderia, por exemplo, se ocupar daquilo que a sociedade mais precisa, é que as pessoas sejam educadas, ensinadas ou conscientizadas, né, para que elas se tornem adultos fraternos. Então, isso seria possível através de um programa que eu imaginei que seria esse meditação nas escolas. Isso sim seria um caminho, né, para poder resolver essa violência. A meditação na escola tem sido usada no mundo inteiro, aqui no Brasil, né, eu tenho pesquisa sobre isso, aqui no Brasil tem escolas, inclusive escolas estaduais, em Sete Lagoas tem uma, que utiliza a meditação na escola e o depoimento e o resultado que isso tem causado nas escolas é muito, muito positivo, né? Os professores falam que os alunos estão mais concentrados, né? E a ideia da meditação nas escolas, por exemplo, no meu projeto, é de levar essa meditação para os professores. Os professores vão experimentar, vão sentir, e eles vão aumentar a condição deles de estar mais tranquilos na sala de aula e vão criar também a condição, quem quiser, né, de praticar a meditação com os alunos, né? Que bom, eles não só praticam, como os alunos também praticam, e isso beneficia todo mundo, né? E é isso, gente. A minha apresentação chegou ao fim. Eu agradeço a vocês. Obrigado.